Hoje é dia de paródia. Hoje nós vamos fazer a música Mal Acostumado do Araqueto, que ficou Já Estou Lembrado. E a aula é sobre memória e história. Espero que vocês curtam. Vamos embora! História e memória trazem uma lição. Elas não são iguais, não são. Memórias são lembranças coletivas ou individuais. Você vive sua vida e deixa marcas escritas, áudio e vídeo, e também a história oral. E quando se estuda a história, analisamos a memória e as suas relações. Já estou lembrado do que me contou, lugares de memória, foi o que falou. Em história se analisa a memória e o conteúdo de suas inscrições. Já estou lembrado do que me contou, lugares de memória, você me falou. Em história se analisa a memória e o conteúdo de suas inscrições. Raiz demais, hein? Ei, beleza! Nós vamos dividir nossa aula novamente em 3 eixos. A primeira parte eu vou falar sobre a memória em si, assim como eu falei de história na primeira aula. O segundo ponto vai ser sobre o registro da memória. E o terceiro eu vou falar sobre memória política e política da memória. Assuntos muito importantes que têm uma ligação entre si. E depois eu finalizo a aula demonstrando a diferença entre história e memória. Então vamos lá. Primeiro, o que é memória? Nada mais, nada menos do que a lembrança do passado. São coisas que já foram e não são mais, mas que vêm à nossa mente, pensamentos que trazem alegria, tristeza, euforia, vários tipos de sensações. Mas vejam, existem 2 tipos de memória. Uma é a individual e a outra é a coletiva. E essas duas memórias estão presentes em todos nós. Só que algumas pessoas têm uma memória mais individual e outras mais coletiva. Então eu vou explicar para vocês o que é uma memória individual. Eu gosto muito de citar em sala de aula a questão das cicatrizes. Quando nós temos cicatrizes no nosso corpo, nós temos marcas de coisas que já se passaram, que não são mais, que deixaram marcas. Por exemplo, você caiu de bicicleta. Quantas pessoas já caíram de bicicleta? Na verdade, é quem nunca caiu de bicicleta. E você fica com o joelho ralado, o cotovelo machucado, e essa cicatriz fica no seu corpo o resto da sua vida, e você tem a lembrança daquilo. Então, uma memória individual, particular sua. Por exemplo, eu tenho uma cicatriz aqui, tinha um momento que nós fizemos um móvel aqui em casa, fizemos uma empreitada, e aí quando eu estava escavando eu cortei um piso. E sempre que eu olho para essa cicatriz eu lembro disso. Uma memória minha, particular, individual. Nem toda memória individual deixa uma marca, obviamente. Algumas memórias não deixam marca nenhuma, mas vem à nossa mente. Mas vejam bem, o que significa uma memória individual? É você olhar para essas lembranças do passado sempre pelo fio da sua vida privada. Todas as coisas que acontecem com você vão servir de caminho para você lembrar do passado. Tem pessoas que são assim. Logo, tem outras pessoas que já têm um pensamento coletivo, que é baseado na ideia de grupo. Por exemplo, alguém que frequente alguma igreja tem um pensamento coletivo, não todas, né? Mas tem a propensão a ter um pensamento coletivo
porque sempre vai explicar as coisas que se passaram pelos acontecimentos daquela instituição, daquele grupo. Então vejam bem, uma memória individual é algo particular do indivíduo, enquanto uma memória coletiva é algo grupal, ligado tanto a uma instituição como uma igreja, uma escola, como também a uma sociedade no geral. Por exemplo, você tem a sociedade capixaba, então ela tem uma memória coletiva que é diferente da sociedade mineira. Podem ter coisas parecidas na história desses dois estados, mas cada uma tem a sua memória coletiva, assim como o Brasil como um todo tem uma memória coletiva básica. Então a memória individual é ligada aos indivíduos e a memória coletiva é o conjunto de indivíduos, uma memória que perpassa uma pessoa só. Então existem esses dois tipos de memória. Mas professor, essas memórias não se cruzam? Se cruzam sim. Muitas pessoas elas podem usar tanto um argumento de uma memória individual, falando alguma coisa da sua história, quando eu me casei, quando eu conheci fulano, né? Quando eu me mudei para cá, quando eu saí de casa. Isso são argumentos ligados à sua história individual. Ou, quando a igreja fez aquele evento, quando a escola fez aquele evento. Quer dizer, a pessoa ela explica mais o passado através do que a instituição ou grupo fizeram em determinado momento. Muitas vezes nem fala de si, mas fala mais da história coletiva, né? Então existe essa diferença entre história individual e coletiva, mas elas se cruzam, né? Por exemplo, eu tenho a lembrança do 11 de setembro. Eu tinha 12 anos de idade, estava chegando da escola, estudava de manhã, e quando cheguei em casa, estava aquele climão aqui em casa, porque fiquei sabendo dos atentados terroristas do 11 de setembro, das Torres Gêmeas. E aí veio, eu lembro do dia, o sol batendo forte, eu com aquele uniforme de escola que era azul, né, e eu chegando no portão de casa, esperando para abrir o portão para mim. Então isso é mais ligado à minha memória coletiva. E a memória individual e a memória coletiva é mais aquela questão do que aquele evento representou para a sociedade brasileira, para a sociedade sul-americana, para a sociedade das Américas, né? Tipo a ideia, né, de que o inimigo estaria atacando diretamente um país mais poderoso do mundo, que é um vizinho nosso. Então são percepções que surgiram através dos meios de comunicação na época, que fazem parte da minha memória coletiva. E, ao mesmo tempo, eu lembro desse evento coletivo através da minha memória individual. Como se registrar a memória? Uma forma muito interessante, e que eu já trabalhei muito com isso, inclusive, é a história oral, que é o seguinte: quando você estuda temas que estão mais próximos de nós no tempo, porque a história é gigantesca, mas quando você estuda uma história que está 30, 40 anos distante de nós no tempo, é possível que nós possamos entrevistar pessoas que estão velhinhas e que têm uma memória individual ou coletiva sobre o passado. E aí uma forma de registro é você entrevistar essas pessoas, você se prepara para uma entrevista, lê jornais da época em que aquela pessoa viveu enquanto jovem, você estuda aquele período para chegar e conversar com uma pessoa que às vezes é 50, 60 anos mais velha que você, e conversar com ela sobre acontecimentos de um tempo que você nem era nascido. E aí você vai estimulando a pessoa a lembrar das coisas. E aí você faz o quê? Leva um gravador, um celular, um gravador, grava aquela conversa. Depois de finalizada a entrevista, leva essa gravação para casa, passa para o seu computador e transcreve. Você está gerando, produzindo um documento. É uma forma de registro. Outra forma de registro são diários. Você pode encontrar um diário particular de alguém. Isso é uma memória. A pessoa escreveu sobre o seu dia a dia, na sua intimidade, esse documento sobrou para a posteridade, e aí o historiador teve posse desse documento, então ele pode usar enquanto uma memória de uma pessoa, né? E aí você identificar se essa pessoa ela tem uma memória mais individual ou mais coletiva. Mas a história oral é muito interessante porque as pessoas, eu já ouvi, né, uma pessoa, por exemplo, falar assim: eu vivi a história, se imbuindo de uma autoridade, dizendo que quem é mais novo não pode falar sobre aquela história. Isso é muito interessante, porque realmente uma pessoa que viveu a história, momentos históricos mais antigos, elas são sujeitos históricos. Entretanto, elas têm uma parcialidade na sua visão. Elas viveram, mas elas não conseguiram entender tudo que estava acontecendo e nem todos os pensamentos presentes à época.
Então é uma memória que existe, claro. É um sujeito histórico? Sim, mas é uma dentre vários. E aí quando você pega um trabalho de história, o historiador ele olha não só para a memória dessa pessoa que diz que viveu a história, mas também das outras pessoas que viveram no mesmo momento em que ele viveu. E aí você faz uma comparação das memórias e contextualiza naquele momento. Da memória e memória política. Vamos começar pelo segundo. Memória política nada mais nada menos do que essa ideia de uma memória coletiva de um grupo que é deixada para a posteridade. É o que as pessoas lembram de um evento político, de um acontecimento político, de um governo, de pessoas, de um movimento estudantil, um movimento de trabalhadores, né? Uma memória política. Agora, o que é uma política da memória? É o esforço que uma sociedade faz para preservar essa memória, para guardar essa memória. Porque a tendência natural de uma sociedade contemporânea é eliminar coisas velhas, prédios, papéis velhos, não dar ouvido para as pessoas mais velhas. Quando eu fiz entrevistas com pessoas de 85 anos, uma das chateações delas era não poder conversar, não ter com quem conversar e contar suas experiências. É uma espécie de carência. Então a nossa sociedade ela tem essa tendência de deixar os mais velhos e as coisas velhas de lado. E qual é a ideia de uma política de memória? Você resguardar tudo que uma sociedade produz para contar aos novos que vão vir e que estão crescendo sobre aquela história e manter uma memória coletiva. Então, uma política da memória é uma forma de resguardar uma memória política. Qual é o papel do historiador nisso tudo? Veja, existem os memorialistas e os historiadores. Os historiadores, eles fazem o seguinte, eles podem usar da história oral e usar a memória como uma fonte histórica, estudar aquele documento, mas não sozinho. Você tem que comparar o que você conseguiu com o seu entrevistado, com jornais da época, com livros, com coisas que te deem bastante ferramentas para você entender aquele período, até para ajudar o seu entrevistado a lembrar de coisas. Por exemplo, eu entrevistei um senhor que foi prefeito de Vitória por 3 vezes e ele participou da campanha O Petróleo é Nosso. E ele, quando eu fui fazer a entrevista, ele não lembrava direito das datas, tanto que ele falava de uma coisa que aconteceu em 1959, que ele estava falando que aconteceu em 1949. Por quê? Porque a pessoa, com o tempo, ela vai selecionando a sua memória, algumas coisas ela lembra bem e outras ela não lembra tão bem. Então, o historiador não está ali para falar, você está falando errado, essa data está errada. Não, é para você ir ajudando aquela pessoa a lembrar das coisas e te ajudar, porque você vai registrar aquilo, vai transcrever e aquilo vai te servir de fonte, uma fonte que pode ser bem feita ou não. Esse é o problema da história oral, ela pode ser. Você pode produzir uma fonte bem feita ou não. Então o historiador, depois que ele faz essa entrevista de história oral, né, conversa com essas pessoas, ele vai comparar aquela documentação com a documentação escrita que ele tem acesso. Por exemplo, eu fiz uma pesquisa no bairro de Jardim da Penha, entrevistei a comunidade religiosa católica. E aí você tem um padre que falava alguma coisa, a liderança popular da igreja falava outra coisa, e aí eles tinham memórias, né? Um individual e outro coletivo. E aí eu fiz a entrevista, registrei essas entrevistas, que são as memórias dessas pessoas, e depois comparei com os livros de tombo da igreja. E eu tive informações incríveis, porque determinadas coisas que eles falaram, eles tiveram alguns receios, alguns medos, outros não, mas quando você compara o que eles falaram com o que estava escrito há 30 anos atrás, você encontra alguns desvios que são interessantes para você chegar a um certo grau de objetividade, de se aproximar um pouco melhor do que aconteceu naquele momento, interpretar de maneira mais eficiente. Então o historiador ele faz análise dessa mesma os lugares de memória. Eu falei da política da memória, e aí você tem um autor chamado Pierre Nora, que fala de lugares de memórias. Lugares de memória, que são o quê? Lugares escolhidos pelas pessoas para lembrar do passado. Então, uma política da memória é um esforço dos indivíduos guardarem lugares de memória que
façam com que eles recordem do que se passou e que não existe mais, de modo a ter um chão onde pisar, no sentido de que, se você não tem uma ligação com o passado, você se desprende de valores, você fica meio solto no ar. E quando você tem algum símbolo, um monumento, alguma coisa que te lembra dos valores do passado, fisicamente, isso te ajuda a pisar num chão mais firme e vislumbrar um futuro melhor do que o presente e bem melhor do que o passado. Então, galera, é isso aí, é o Né Pensando Contigo. Quero que vocês continuem nos acompanhando e nós vamos ter uma aula muito boa sobre patrimônio histórico, uma novidade muito boa e eu espero que vocês gostem. Grande abraço!